Tai Sensei, Aí, aliás, doutora Tai, poderia nos explicar sobre o que foi a sua tese de doutorado? meu Deus do céu, já é uma tese ultrapassada, porque eu defendi faz o quê? Nós estamos, eu sou péssimo, em 40 anos. 40 isso, anos né? que defendeu a sua tese? Faz 40 anos que eu defendi a minha tese. Foi aqui no Brasil que a senhora fez o doutorado, né? Doutorado foi no Brasil. Na época não existia na área de japonês, né? Aliás, até hoje não existe, infelizmente, a nível de doutorado. Temos a nível de mestrado na USP, mas doutorado ainda não foi aprovado. E na época ainda a gente tinha que fazer em áreas afins. E eu fui fazer na área de linguística, porque minha especialidade é língua japonesa, né? Certo. Então fui fazer na área de linguística. E eu, para falar a verdade, não sou muito afeita à teoria pura. E eu, então, procurei um tema que, enfim, eu pudesse trabalhar com um pouco mais de, vamos dizer assim, participação minha, digamos. E eu escolhi a linguagem de tratamento. Certo, que é uma Porque- particularidade da língua japonesa. Além de ser uma particularidade da língua japonesa, tem a ver muito com social. Certo. Porque o que é a linguagem de tratamento? Nada mais é do que você tratar o outro pela língua, através da língua, usando a língua. Então tem a ver, e como é tratamento, tem a ver com as relações sociais. Certo, Né? certo. Então eu me interessei por esse tema, que eu já comecei a desenvolver no mestrado, que foi feito no Japão, e aqui no Brasil eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse tratamento? Bom, na medida em que o tratamento tem a ver com comportamento linguístico, como você se relacionar com o outro, como tratar o outro, como tratar as pessoas que vão entrar na minha fala, etc e tal. Então eu resolvi pesquisar mais ou menos como é que os nipo-brasileiros aqui no Brasil usava o tratamento, se ele sabia usar o tratamento ou não na sua fala em japonês. Então eu trabalhei com nipo-brasileiros que falassem o japonês. Lógico que tinha em vários níveis, gente que falava bem, gente que mal falava dentro de casa. E o que eu quis pesquisar? Eu quis ver em que medida aqueles valores sociais que regem o tratamento no Japão, né? Se é hierarquia, se é idade, se é outros fatores, se vingavam, continuavam vingando aqui no Brasil. Em que medida essa evolução linguística em nível de linguagem e tratamento poderia estar acontecendo com os falantes de japonês em outro meio que não Japão, Brasil. Certo. Que, concretamente falando, tem alguns termos da linguagem de tratamento, como, por exemplo, os verbos específicos ou de respeito ou de humildade. Seria mais ou menos esse o objeto que você usou para analisar? Exato. E você falou de uma coisa que, por exemplo, o brasileiro não tem, o brasileiro, o português não tem, que é a expressão de modéstia. Né? Nós não temos no português como eu dizer o que eu faço com humildade, com modéstia. E o japonês tem. Pode dar um exemplo para o pessoal? Por exemplo, o verbo ir. O verbo ir, sem nenhuma carga de tratamento, é iku. Watashi wa ikimasu. Eu vou. Agora, se eu vou falar da ação de ir do meu professor, né, eu já não vou usar o iku. Eu vou poder usar 2 ou 3 formas, mas o mais elevado eu diria irasharu. Ok. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o meu orientador, né, eu vou perguntar para ele, o senhor vai? Então eu diria em japonês, sensei wa irashaimasu ka? Tá? Porque é ele superior a mim, nesta relação eu-tu, né, eu uso uma expressão de respeito para a ação de ir dele. Certo, Mas, certo. se sou eu que vou, e principalmente com relação à casa dele, etc e tal, eu tenho um verbo de modéstia para a mesma ação de ir, que é o mairo.
Tá? Então, por exemplo, pode deixar que eu vou. Watashi ga mairimasu. Você está se colocando, digamos, embaixo em relação ao interlocutor. Exatamente. Então, o que existe? É o nível 0 aqui, mas se eu vou me referir a uma pessoa que é hierarquicamente superior a mim, eu uso expressões de respeito a tudo que diz respeito a ele, a pessoa e às ações que ela pratica. Tá? Vou manter a mesma diferença hierárquica, eu me rebaixando, eu me tratando com humildade ou modéstia através dessas expressões de modéstia. Então, o que é importante na linguagem, no comportamento linguístico japonês? Manter essa distância. Certo. Aí como é que eu faço? Ou eu elevo o outro, né? Ou eu me diminuo para manter essa distância. Aí o que a senhora quis buscar na sua tese é se esse distanciamento se mantinha aqui no Brasil, entre os falantes de japonês. Não só, mas também verificar o que é que fazia com que o nipo brasileiro tratasse uma pessoa com expressões de respeito ou de modéstia. Porque existem as condições sociais. Claro. Tá certo? Então, por exemplo, e aqui, na minha pesquisa, já 40 anos atrás, né? Então já faz um bom tempo, mas o que já naquela época se notava como é que eu diria, uma adaptação linguística muito maior para aqueles mais jovens que tinham menos contato com o padrão japonês. Sabe? Por exemplo, aqui no Brasil a gente leva muito em conta a idade, Sim, né? sim. No Japão também, mas no Japão tem uma coisa que é muito comum, que é o fato de ser do meu universo, eu trato tudo com humildade, e o universo do outro, ou do tu, eu vou tratar com respeito. Esse tipo de coisa, nas gerações mais novas, não acontece. Olha só, então essa é uma diferença. São as diferenças, ou seja, essa transformação no comportamento linguístico, realmente, quanto mais brasileiros, lógico, eles vão assimilar, né, os valores do comportamento social brasileiro e transportam isso para a sua performance na língua japonesa. Isso eu achei muito interessante. Não, de fato. E na época tinha muitos falantes de japonês no Brasil para que pudesse executar esse tipo de pesquisa, né? Eu gostaria de ter feito uma pesquisa mais ampla, mas você sabe, a gente, né, então eu tive que fazer num grupo aqui de São Paulo, mas fazendo todo o histórico de quanto tempo se estudou japonês ou não, enfim, qual o contato que ele tinha com a comunidade nipo-brasileira, ou maior e menor grau, e em que medida o uso do tratamento diferia e por quê. Certo. Teve mais algum outro ponto que te chamou a atenção ao longo da sua pesquisa, Tai-sensei? Por exemplo, mesmo os que conheciam, e eu acho que eu tive assim, num universo de 200 e tantos informantes, eu tive assim 2 ou 3 pessoas que usavam a modéstia corretamente. 2 ou 3? Foram muito poucos. Então, realmente, o uso das expressões de modéstia é raro você encontrar. Foi raro. Muito interessante. Tanto é que depois a senhora compilou esses achados em um livro, não foi? Aquele livro, sim, eu escrevi o anexo seria a minha tese de doutorado, o resumo, mas eu quis apresentar aos brasileiros como é que é a estrutura do comportamento, do tratamento japonês. Perfeito. Linguagem de tratamento do japonês, porque são bem diferentes. São muitas camadas. Sim, porque aqui no Brasil, quando a gente fala tratamento, é geralmente pronome de tratamento. Sim. Você não tem verbos de respeito ou verbos de modéstia. Tá? Você pode usar uma perífrase, em vez de falar faça, pode fazer, mas não é uma forma própria, tratamentalmente falando. Né? E o japonês tem verbos específicos, é a mesma ação, mas se eu pratico é um, se uma pessoa superior praticar é outro. Certo. Não só a pessoa, mas inclusive as ações.
Muito bem, Thais Sensei. Achei super legal, né, todos esses achados da sua pesquisa e esses esclarecimentos a respeito da linguagem de tratamento. E para quem não conhece, né, a Thais Sensei esteve, né, ela veio, na verdade, da área acadêmica para vir aqui, né, na nossa escola 1, 2, 3 japonês para contribuir no ensino de língua japonesa aqui na internet. Inclusive, o último módulo do nosso curso fechado, né, Thais Sensei, no módulo Sim. 16 do japonês essencial, nós trabalhamos a linguagem de tratamento, né? É um breve esboço, né, de o que é a linguagem de tratamento da língua japonesa, que eu acho que é um dos pontos mais difíceis para um estrangeiro, Com certeza, porque sem a eles menor têm que dúvida. saber como é que o japonês se comporta socialmente falando. Perfeito. Bem, se trata de um tema naturalmente avançado, né? Mas caso você está aqui porque está interessado em língua japonesa, convidamos a conhecer o curso Japonês Essencial, que é ministrado pela Tai Sensei, dou minhas contribuições também, e a Mitsuko Sensei também, para quem que é voltado para quem quer aprender japonês do zero. As matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas vou deixar todos os links na descrição. E caso você goste de temas, né, talvez um pouco mais acadêmicos, né, voltados para a pesquisa, por que não coloca aí nos comentários para que nós de repente tragamos, né, mais temas, mais assuntos que sejam do interesse de vocês, que para tentar aproximar este mundo da academia, que acaba ficando muito fechado, né, Sim, Tai Sensei, sim, para o sim. público aqui da internet. De todas as formas, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Não deixem de deixar o seu like, né, para que o YouTube entenda sobre a relevância do nosso conteúdo. E nos vemos então na semana que vem no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Sayonara! Sayonara!